troca de ministros no governo Bolsonaro. Menos de um mês depois de tomar posse, Nelson Teich pediu demissão, exatamente 28 dias depois. O ex-ministro não quis assinar o protocolo que facilitaria o uso da cloroquina para tratamento de pacientes com coronavírus. O medicamento ainda não tem comprovação científica e tem efeitos colaterais. Por isso, Teich defendia que a prescrição deve ser feita a partir de uma avaliação médica e ainda o paciente deveria assinar um termo de consentimento. O tema do debate de hoje é: o ministro fez o certo em não assinar o protocolo? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado e especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Olá, Caio. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Debatedores e a vocês que nos assistem, hoje nós vamos começar, então, vendo e revendo, para quem já está acompanhando aqui a programação da CNN, um trecho do pronunciamento de Nelson Teich. O ex-ministro disse que escolheu sair, mas não falou o porquê. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado, sempre. Esse é o trabalho de um grande time, conduzir a saúde é o trabalho de muita gente, de um grande time. E eu tenho aqui a honra e o prazer de ter estado ao lado dessas pessoas que, como eu repito, sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram e sempre trabalharam intensamente por esse país. Então, as suas primeiras considerações, Caio, por favor. O doutor Nelson Teich, ele fez isso de forma muito digna, sem inflamar os ânimos, sem atiçar polêmicas, né? Bem diferente do seu antecessor. E aqui as críticas são tão óbvias, tão abundantes, que eu prefiro centrar o meu comentário na questão que motivou essa demissão, né? Que é o uso da hidroxicloroquina nos primeiros estágios da infecção pela Covid-19. Agora, suas primeiras considerações, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Revolta, medo, indignação, agonia, irresponsabilidade, negacionismo. Essas foram algumas das palavras que passaram pela minha cabeça ao receber a notícia no final da manhã de hoje de que o ministro da Saúde havia pedido demissão. Essas sensações não dizem respeito ao ato do ministro, muito pelo contrário. Nelson Teich foi coerente, corajoso, honrou seu diploma e seu juramento médico a não se curvar à irresponsável postura do presidente da República de exigir que o medicamento que ainda não teve sua eficácia cientificamente comprovada fizesse parte do protocolo clínico oficial do Sistema Único de Saúde. Há uma enorme diferença entre o uso de um medicamento por recomendação médica e com a anuência do paciente e sua inclusão em protocolos oficiais. Então, para que fique claro, eu não estou dizendo aqui que a hidroxicloroquina não pode eventualmente ter efeitos benéficos no tratamento do coronavírus. Apesar de 2 estudos, inclusive foram citados aqui, divulgados essa semana, afirmarem que esse tratamento não tem eficácia. Ou ainda que médicos não podem prescrever a medicação. Ao longo do debate, eu pretendo trazer aqui hoje informações sobre a distinção entre protocolo clínico e o uso off-label de uma droga. Mas eu já adianto que a inclusão de um novo medicamento no protocolo do SUS, sem evidências científicas que suportem sua eficácia, é ilegal. É ilegal de acordo com a Lei Orgânica da Saúde e é ilegal de acordo com a lei criada pelo próprio governo federal, onde estão previstas medidas de combate à Covid-19. Voltando agora a esses meus sentimentos iniciais, eu tenho dificuldade em imaginar em que outro momento da história, em que outro país do mundo que tenha enfrentado, seja uma pandemia, seja uma guerra, uma crise diplomática ou financeira, que no meio do caos troca em menos de um mês, não apenas uma, mas 2 figuras essenciais na tarefa, talvez uma das tarefas mais importantes da humanidade, que é salvar vidas. Sob qualquer ótica que se analise, seja a ótica de um gestor, de um líder ou de um general,
A troca de comando durante um processo em andamento tem um reflexo imediato: o atraso e a descoordenação na implantação de medidas. Nós não podemos perder tempo. Cada dia é um novo recorde de mortes em nosso país. Enterraremos quantas milhares de pessoas até que o governo federal entenda que essa é a maior pandemia da nossa história? Basta! Precisamos deixar de lado diferenças entre partidos, ideologias e crenças. Precisamos até reatar amizades desfeitas em razão das eleições. Precisamos conversar com aqueles que ainda não perceberam a gravidade de toda a situação. A gente precisa fazer isso para salvar vidas e salvar o nosso país. É a hora de dizer basta. Traçamos aqui um plano estratégico que foi iniciado, as ações foram iniciadas e que ele deve ser seguido. É importante lembrar que durante esse período a gente tem um foco total na Covid. Mas a gente tem que lembrar que tem todo um sistema que envolve várias outras doenças, toda uma população para ser cuidado. Então, em todo o tempo que a gente trabalhou, que trabalha e trabalhou para solucionar e passar por esse momento da Covid, todo o sistema é pensado em paralelo. Nesse período, a gente auxilia estados e municípios a passar por essas dificuldades. A habilitação de leitos foram quase 4 mil, são as EPIs, são os respiradores, são os recursos humanos. Isso acontece no momento de grande crise mundial, tanto dos insumos quanto dos equipamentos e dos EPIs. É uma luta diária, é uma luta intensa para que a gente consiga entregar e auxiliar estados e municípios a passar por isso. E o mais importante de tudo é o seguinte, eu quero fechar isso para vocês. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro elevou o tom de sua campanha pela retomada da atividade econômica. Em videoconferência com empresários, o presidente disse que o país está em guerra, e ele tem razão. O problema é que Bolsonaro decidiu combater o inimigo errado. Em vez de guerrear contra o vírus, Bolsonaro combate os governadores. Ele pede ao empresariado paulista que jogue pesado contra João Dória, a quem trata como seu principal rival. Nenhuma guerra é desejável. Para complicar o que já não é simples, Bolsonaro transforma a guerra contra o vírus no pior tipo de conflito. Um conflito em que não há um embate entre o certo e o errado, mas várias batalhas entre dois certos. Bolsonaro, os governadores e as torcidas do Flamengo e do Corinthians reunidas desejam a mesma coisa: retornar à normalidade, religando as fornalhas da economia. A diferença está na forma como cada um quer atingir esse objetivo. O presidente prega a reabertura imediata do comércio com a interrupção da política de isolamento social. E os governadores sustentam que é preciso manter o isolamento para evitar a explosão do contágio que disseminaria pelo país o caos hospitalar que já ocorreu em várias partes do mundo e já se observa também em algumas cidades do Brasil. Considerando-se que os dois lados perseguem o mesmo objetivo, o que deveria ocorrer é uma negociação para encontrar pontos de contato que permitissem às partes combater o inimigo certo, o vírus. A experiência internacional mostra que a flexibilização prematura e desordenada do isolamento, como quer Bolsonaro, é um erro tão grave quanto a negação que levou vários governantes ao redor do mundo a retardar providências inevitáveis. O presidente diz estar pronto para conversar. Ao mesmo tempo, ele afirma que os governadores precisam reconhecer os seus erros e pedir perdão à sociedade. Diálogo bom para Bolsonaro, como se vê, é aquele em que ele faz o interlocutor calar a boca. Enquanto os governantes brigam, o vírus mata. Boa noite.